Olá, estamos de volta com todos vocês, mais uma vez com o programa Transparência. Desta vez está ao meu lado o vereador Renato Zuccolotto, vai conversar um pouquinho comigo e com a Jane. Jane, obrigado por estar conosco. Vereador, obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, é motivo de muita alegria, Jane, estar lá, eu estar aqui na TV Câmara, aliás, parabenizar a TV Câmara por levar essa informação sempre muito bem colocada, com muita responsabilidade para o cidadão, que precisa receber as informações corretas para poder fazer análise da boa política de Ribeirão Preto. Quero abrir o programa, vereador, falando sobre a emenda 1 de 2023, que reorganiza e baixa o quórum nas votações, já foi aprovado em primeira discussão nessa casa. Explica para a gente, para a população mais leiga, o que significa esse projeto. Tá, bom, vamos lá. Eu vou tentar falar de maneira bastante simplificada. Uma vez que a gente é da área do direito, a gente mistura um pouco o juridiquês e as pessoas pouco compreendem o que é esse projeto. Aparentemente, é um projeto de alta complexidade, aparentemente um projeto bastante difícil, mas que quando a gente coloca no papel, a gente vai perceber que ele é muito simples. Bom, no Brasil, ou em todos os países, nós temos uma lei maior que a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, gente, ela disciplina todo o ordenamento jurídico de um país. Ou seja, toda lei que vem abaixo da Constituição Federal, ela deve guardar consonância ou simetria com ela. Então, eu não posso ter algo na Constituição Federal e depois nas leis inferiores ou que são hierarquicamente inferiores a ela, ser contrárias à Constituição Federal. E lá na Constituição Federal, a gente que é professor, a gente tem mania de escrever as coisas, né? No artigo 60 da Constituição Federal, ela fala que o quórum para aprovação das emendas à lei orgânica, e o que são essas emendas? São leis posteriores que vão alterar a Constituição Federal. Então, na Constituição Federal, o quórum no Congresso Nacional, para alterar a Constituição Federal, e aqui cabe um outro comentário. A nossa Constituição Federal hoje tem mais de 100 emendas, ou seja, é uma Constituição relativamente nova, que tem mais de 30 anos, mas já tem mais de 100 emendas. E todas essas emendas foram aprovadas com esse quórum de 3/5. Depois nós temos a Constituição Estadual, que é a Constituição do Estado de São Paulo, e que na Constituição Estadual, no seu artigo 22, também parágrafo 2º, fala que o quórum para a aprovação das emendas constitucionais na Assembleia Legislativa também é de 3/5. E nós temos a Constituição Municipal, que é denominada de Lei Orgânica Municipal, e a nossa Lei Orgânica Municipal, no seu artigo 34, e aqui existe um número cabalístico, todos os parágrafos 2º das Constituições, seja ela federal, estadual ou lei orgânica, é que disciplinam o quórum mínimo para aprovação dessa emenda à lei orgânica. E no município de Ribeirão Preto, é de 2/3 o quórum necessário para aprovação da lei orgânica. Então, tendo aí uma disparidade, tanto a federal quanto a Então, não preciso nem falar. E aí 2/3, aqui na Constituição Federal, 3/5, Isso. na Constituição Estadual, 3/5, na lei orgânica, 2/3. Em razão disso, Jane, o Procurador-Geral de Justiça, que é o cargo máximo na carreira do Ministério Público, ele ajuizou, junto ao TJ de São Paulo, uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo: Tribunal, a Constituição Municipal ou Lei Orgânica Municipal de Ribeirão Preto fere, pelo princípio da simetria, a Constituição Estadual e Federal. E todas as ações que foram ajuizadas de outros municípios foram julgadas procedentes. Então, certamente, a chance dessa ação ser julgada procedente não é de 99,99% de chance, é de 100%. Então, a Câmara Municipal de Ribeirão Preto se antecipou à decisão do TJ, porque a gente não sabe o que vai sair dessa decisão. Que ele vai reconhecer a inconstitucionalidade, isso é certo. Mas vamos imaginar, Tarla, que ele aí, num arroubo de vanguardismo, fala: não, todas as emendas que foram aprovadas sem o quórum mínimo ou sem a observância da simetria são inconstitucionais. Então, antes que o tribunal faça isso, e não vai fazer, porque ele é responsável, tem responsabilidade, antes que ele faça isso, a mesa diretora protocolou um projeto, dizendo o seguinte: olha, se nós estamos realmente em desacordo com o princípio da simetria, com a Constituição Estadual e Federal, é necessário que a gente faça essa correção antes mesmo que o Tribunal de Justiça declare ela inconstitucional. E aí a mesa diretora protocolou o projeto, foram observados todos os trâmites legislativos legais, né?
foi lida em três sessões, depois foi submetida à votação e foi aprovada essa emenda à lei orgânica que vai alterar o quórum mínimo. Então, atualmente, se nós tivermos aí 22 vereadores, isso dividido por 3, né, vai dar 7 e pouquinho, e aí nós vamos ter o quórum mínimo para aprovação às emendas à lei orgânica de 15 vereadores. Então, hoje, o quórum mínimo para alteração da lei orgânica municipal é de 15 vereadores. Ao alterarmos a lei orgânica e passarmos a ter 3/5, a exemplo do que é no Estado e na União, nós teremos 14 vereadores. Então, quando aprovada, e lembro também, a emenda à lei orgânica, ela não tem a participação do Executivo na sanção. Ou seja, a emenda à lei orgânica é um ato privativo do Poder Legislativo. Então, algumas pessoas, erradamente, na imprensa, nas redes sociais, têm dito o seguinte: o prefeito pode vetar, o prefeito vai sancionar. Não há participação do Executivo. Quando é emenda à lei orgânica, ou a emenda à Constituição Federal ou Estadual, a participação é privativa do Poder Legislativo. Então, essa emenda à lei orgânica, sendo aprovada, ela é promulgada pela mesa diretora da Câmara Municipal, ou seja, não vai à sanção do prefeito municipal. Vereador Zucoloto, tem um projeto também da emenda da lei orgânica, que é a 03/2023, né? Fala aí das áreas institucionais, as áreas verdes. Queria que você falasse um pouquinho mais nessa linguagem mais simples, como você mesmo colocou, a gente vai falando juridiquês, né? Vai falando sim o termo que você está habituado, mas para a gente trazer para uma realidade mais populacional, podemos falar assim, para o nosso público também entender, é claro que de um intelecto ao que você fala aí com essas duas línguas, né? Então, para a gente falar bem aí o que é que vai alterar, de que forma que esse projeto de emenda pode alterar na vida do cidadão aqui de Ribeirão Preto. Boa pergunta, Jane. Aliás, hoje vocês estão dando a medalhinha, né? A gente já começa com 2 emendas à lei orgânica, né? O que acontece, Jane, é que a Constituição Federal, ela fala lá no seu artigo 21 e 22, quais são as competências legislativas. Então, nós temos lá a competência da União Federal, e a gente deve lembrar que a Constituição de 88, ela criou 4 entes da federação. 2 entes típicos, que são os estados e a União Federal, e depois mais 2 entes atípicos, que é o Distrito Federal e os municípios, né? Então, a legislação, a União Federal, a Constituição Federal reserva para ela, inclusive no artigo 22, compete privativamente à União legislar. Ou seja, todo esse elenco de incisos que traz o artigo 22 é privativo da União legislar. Ou seja, vamos lá, serviço postal. Ribeirão vai criar o seu... Não pode, é privativo da União. Comércio exterior interestadual, diretrizes da Política Nacional de Transportes, águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Todos esses incisos, que são longos, os incisos do artigo 22, são privativos da União Federal. Depois ela vem, no artigo 23, estabelece as competências concorrentes, ou seja, o que a União pode legislar junto com os estados. E depois, o município tem uma competência residual, ou seja, veja bem, o que não for da União, dos estados, pode ser legislado pelo município. Ou seja, a competência legislativa do município, ela é muito residual, ela é muito pequena. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas o vereador não pode nada. Muitas vezes não, porque a Constituição Estadual e a Constituição Federal tolhem essa liberdade do vereador legislar. Mas aí, a Constituição Federal deixa uma abertura, porque ela disciplina que pode o município legislar sobre interesses locais. Ou seja, quando ela fala em interesses locais, ela deixa uma margem de discricionariedade para o município poder legislar. E ela aí, deixa essa abertura, né? Deixa. O que é interesse local? É uma norma legal meio que aberta, né? E aí a Constituição Federal, no seu artigo 180, limitou o direito do município legislar sobre a desafetação dessas áreas institucionais e áreas verdes. E aí, o Supremo Tribunal Federal, que cabe a ele a guarda da Constituição, ou seja, qualquer interpretação sobre normas constitucionais, é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal.
E aí o Supremo, Jane, ele vem e fala o seguinte, muitas vezes o Supremo tolhe a liberdade do município de legislar. A exemplo da emenda anterior que nós vimos, que ele falou, olha, o município não pode criar quórum diferenciado para aprovar a emenda à lei orgânica. Então, como o Supremo disse, o município tem que cumprir. Ah, mas eu vou brigar com o Supremo? Não, não posso. Quer dizer, nós devemos obediência às decisões proferidas pelo Supremo. Então, se o Supremo falou que o município não tem liberdade para legislar sobre o quórum mínimo, o município vai se adequar e vai realmente trazer para a sua lei orgânica aquilo que o Supremo decidiu. Certo. Nessa situação ocorreu ao contrário. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, Tarlá, ele veio no estado de São Paulo e falou, olha, o seu artigo 180 tolhe a liberdade do município legislar sobre assuntos de interesse local que a Constituição não veda. Então, se não há essa vedação na Constituição Federal, a Constituição Estadual não pode fazer essa vedação. E aí o Supremo declarou inconstitucional o artigo 180 da Constituição Estadual e permitiu ao município que legisle, então, essas normas do interesse local. Vou dar um exemplo, e é sempre bom, como professor, a gente dar um exemplo. Nós temos determinados tipos de parcelamento de solo, onde o terreno é de propriedade do município. Certo. Mas a legislação local, atendendo à determinação da Constituição Estadual, falava o seguinte, nós devemos separar nesses loteamentos, nesses parcelamentos de solo, as áreas institucionais e áreas verdes. Mas muitas vezes, esse terreno já é da prefeitura. Exemplo, distrito empresarial. Ou seja, quando o município fez o parcelamento daquela gleba, ele precisou reservar no distrito empresarial áreas institucionais, como por exemplo, creche, escola, posto de saúde. Já fez essa reserva, mas já não deixou precisa. Ali. Por quê? Você vai ter uma creche, ou um posto de saúde, ou uma escola dentro do distrito empresarial. O que aconteceu, Jane? Esses terrenos, que são áreas verdes ou institucionais, estão degradados. E o município não pode dar destinação a eles, porque a lei orgânica veda, porque a Constituição Estadual vedava. Então, com essa alteração que for feita, e aqui eu quero deixar uma ressalva muito grande, não se trata de benefício de loteadoras, consultoras, ou seja, os parcelamentos de solo, os empreendimentos privados deverão sim disponibilizar as áreas institucionais, respeitando a legislação toda. Certo. O que está dispensado desse parcelamento são aqueles terrenos que a prefeitura for proprietária. E outra coisa, eu posso mudar a destinação da área. Aquela área que inicialmente era uma área verde, pode passar a ser um bem patrimonial, uma área institucional. E aí, eu fico muito feliz, Jane, porque eu percebo que o vereador aprovar uma emenda à lei orgânica é uma satisfação muito grande, porque às vezes a gente tem uma produção legislativa bastante grande. Eu fiz 800 requerimentos, 300 indicações, fiz 10 projetos de lei, 4 projetos de lei complementar. Agora, o vereador que emplaca uma emenda à lei orgânica, isso daqui é fruto do trabalho do gabinete, dos colegas do CCJ, dos colegas vereadores, que agregaram ao projeto, fizeram sugestões. E aqui, Jane, a gente faz 2 ressalvas que são bastante importantes, né? A gente ressalva aqui, né, a exceção daquelas áreas verdes de uso coletivo consolidado, com arborização significativa, né? Então, várias ressalvas ou exceções foram feitas para dizer, qualquer área verde agora, não. Né? Vocês tiveram esse cuidado, vereador, muita de responsabilidade, olhar, muita preocupação. Quando a gente fala cuidado, com essa responsabilidade de um local que tem uma área verde muito ampla, não. Isso daqui a gente vai preservar. E mais importante ainda, né? O texto legal diz que desafetadas as áreas poderão ser objeto de cessão de uso à entidade pública ou privada, conforme legislação específica aprovada pelo legislativo local. Ou seja, sempre a preocupação de que a última palavra seja do legislativo. Ou seja, o legislativo tem a responsabilidade de analisar. Ele, né? Então, um monte de gente, mas o legislativo está dando um cheque em branco na mão do executivo? Não. O texto aqui, no seu parágrafo 3º, diz que para desafetação e concessão,
para uso de entidades públicas ou particulares deve ser previamente aprovada pelo Poder Legislativo. Ou seja, vocês estão trazendo essa responsabilidade para vocês. A gente deve ressalvar sempre a competência. A gente tem que ressalvar sempre a competência e a autonomia do Poder Legislativo nessas concessões, né? Ou seja, nós sabemos que pela Constituição Federal os poderes são harmônicos e independentes. Mas o Poder Legislativo, por ser um poder que emana do povo e que precisa, né? Ele vai ter a participação e falar, olha, eu quero... Não é assim não. Manda para a Câmara por seus 22 vereadores, vai ter a responsabilidade de analisar e se verificar que é o caso, ela aprova e aí sim beneficia a população, o plenário é soberano. Sim. Um tema polêmico que sempre que chega nessa casa causa polêmica. Lei Cidade Limpa. Mês de julho, o senhor até como presidente da CCJ. Eu achei que estivesse acabando o programa. Não, o senhor fez inclusive uma audiência pública para falar sobre um projeto que altera alguns dispositivos da Lei Cidade Limpa, um projeto que é lá da Prefeitura. Queria que o senhor comentasse. O que muda esse projeto, vereador? Tarlan, a Lei Cidade Limpa foi uma lei que foi editada no ano de 2012. Né? E nós vivíamos em Ribeirão Preto uma profusão, né, de cartazes, outdoor, inclusive prejudicando o patrimônio histórico, artístico e cultural. De uma forma geral. Exatamente. Né? A gente passava aqui na Baixada, né, algumas fachadas que tinham realmente um valor histórico, cultural muito grande, né, o pessoal pintava de qualquer cor, colocava banner, fechava. Então, ao tempo em que a lei foi editada, ela teve a preocupação muito grande de fazer com que a cidade fosse mais limpa. Por isso chama-se cidade limpa. Ou seja, limpa aos olhos da população, criando um ambiente visualmente sustentável. Ou seja, não é possível que você more numa cidade em que há uma profusão de cartazes outdoor, né, que tampam a fachada dos prédios. Então, ao tempo em que ela foi promulgada, que ela foi editada, ela cumpriu com a sua obrigação. Mas toda lei, ela atinge um pico de maturidade, ela efetivamente cumpre com a sua função e depois é necessário que a própria sociedade que evolui, que se transforma, que se modifica, ela comece a fazer um juízo de valor sobre se é aquilo que efetivamente ela quer ou se aquela lei ainda está tendo a mesma necessidade que tinha quando da sua edição. E a gente vê isso com vários, inclusive o Código de Processo Civil. Nós tínhamos, o Código Civil de 2016, de 1916, né, que era o Clóvis Bevilacqua, que era um código, né, que era fantástico, mas a sociedade se transformou, a sociedade se modificou, e aí nós tivemos o quê? A edição de um novo Código Civil. Tínhamos o Código de Processo Civil de 73, primeiro de 39, primeiro Código Civil, Código de Processo Brasileiro, que foi de 39, depois o Código Buzaide de 73, que era um espetáculo. Mas em 2015, a sociedade pediu uma nova legislação processual para fazer frente aí àquela pletora de processos que estava no fórum, e a Cidade Limpa não é diferente, Joane. Né? Nós precisamos entender que a sociedade evolui, que ela se modifica. Teria que ter uma renovação aí, vereador? Eu acho que para que a gente não tivesse sucessivas alterações pequenas e pontuais na lei, eu acho que nós teríamos que, e vai chegar um momento, da gente fazer uma CE, uma comissão especial de estudos, e propor uma reformatação da lei. Acontece que é um campo minado, porque alguns empresários já fizeram investimentos para se adequar aos termos da nova legislação, né? E eles não querem outra modificação, porque implica, inclusive, numa mudança custos, né, no mercado. Sim. Né? Então, o que fez o prefeito? O prefeito, e essa iniciativa legislativa não é da Câmara, ou seja, o vereador não pode propor a mudança na Cidade Limpa, é por isso que sempre vem do Executivo e sempre o vereador fazendo audiências públicas. E por que eu faço audiências públicas, Tarlan? Para ouvir a sociedade civil. E eu lamento muito que em muitas situações, Joane, as audiências públicas de hoje viraram um cenário para que as pessoas se degradiem no plenário. A gente viu aí a audiência pública de 22 para 27, num passado mais recente, as pessoas vinham aqui trazer ideias, né? Sugestões. Verdade. Hoje não, hoje vira torcida, Vasco contra Flamengo, Palmeiras contra Corinthians, né? E a gente viu aqui, né, as pessoas se agredindo. A sociedade está doente, a sociedade precisa entender
né, que o diálogo, que a gente só constrói a transformação da sociedade a partir do diálogo. Ou seja, então a gente faz uma audiência pública aqui, as pessoas vêm aqui, brigam, se degladiam, e o que sai de resultado útil dessa audiência pública? Nada. E às vezes, vereador, só pegando a sua fala, quando o senhor coloca que as pessoas vêm aqui para brigar, às vezes eles não estão nem entendendo o que está acontecendo e vêm mesmo para essa situação, como o senhor fala, que estamos doentes, né? As pessoas adoecendo até intelectualmente. Ô Jane, eu dei aula por muito tempo, quase 18 anos, e nós tínhamos sempre as coleções de processo civil, de direito civil, né? Tinha JX Carvalho de Mendonça, Queiroz, que é professor de Direito Comercial, sabia, eram 50 volumes. 50 volumes. As bibliotecas de Direito. Nossa. Né? Aí, na minha época já de professor, nós passamos a ter a sinopse. Né? Então, sinopse era resumão. Resumo e tal. Quando eu parei de dar aula, nós não tínhamos mais a sinopse. Era o resumão. Era uma folha, né, plastificada, em que as pessoas condensavam ali todas as informações. E eu lamento, a semana passada nós fizemos o encaminhamento desse projeto de emenda à lei orgânica e eu fiz um vídeo, tá lá, de 1 minuto, porque é a sociedade TikTok, né? Agora, a sociedade, a era digital aí... A sociedade que não se preocupa mais em se inteirar de um projeto. Se eu falar para a pessoa ler, né, um livro, mas é muito grande. Que tamanho que é a letra? Não, é miudinha a letra, então eu não vou... Resume para mim, né? Às vezes você manda um vídeo num grupo, né, e eu fiz um encaminhamento... tecnicamente muito bem feito, que tem argumentos, você pode não concordar com os meus argumentos, isso é um direito que cada cidadão tem, mas eu mandei o vídeo para alguns grupos de WhatsApp. E aí, a tônica do retorno, né? Hoje a moda é falar devolutiva. A devolutiva nos grupos foi assim, resume para mim. Quer dizer, 7 minutos o vídeo, cara. Quer dizer, não é um vídeo demorado. Aos olhos hoje pesado. Aí eu fiz um TikTok, 1 minuto. Quer dizer, para poder comunicar com esse cidadão, com esse eleitor, para chegar lá. Então, a Cidade Limpa é uma lei que precisa realmente ter um olhar mais acurado da administração pública, do legislativo. E nós vamos ter que votar esse projeto em plenário, porque ele já está maduro para ir a plenário. Mas essas duas propostas que vieram do Executivo são basicamente para alterar a questão do distrito empresarial. E por que isso? Porque quando a gente fala em Cidade Limpa, ela propõe, em regra, uma publicidade no logradouro comercial de 4 metros quadrados. Ou seja, eu posso colocar uma placa de 2 por 2. Né? E aí, Jane, vamos pensar a seguinte situação. Eu tenho aqui na José Bonifácio uma loja que tem 5 metros lineares de fachada. De frente. De frente. E o imóvel tem 200 metros quadrados. Tá? E eu posso colocar essa placa de 4 metros quadrados. 4 metros. E aí eu pego uma fábrica, uma empresa no distrito empresarial que tem 10 mil metros quadrados. E o que ela pode colocar lá? Ter lá os mesmos 4 metros quadrados. Quer dizer, a proporção aí, né? Ou seja, se você desenhar, você fala, não, espera um pouquinho. Né? Eu não posso tratar de forma igual os desiguais. Aliás, Rui Barbosa falava no começo do século XX que igualdade, isonomia, é tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida das suas desigualdades. Exato. Ou seja, se eu trato esse aqui de 10 mil metros quadrados da mesma maneira como o de 200 metros quadrados, o que eu estou fazendo aqui? Ferindo a isonomia. Eu não estou tratando de maneira desigual aqueles que são desiguais. Então o prefeito mandou tão e única somente essa alteração para tratar esses dois casos com discriminação. Ou seja, essa discriminação ela é possível na legislação nacional. Então, a única coisa que o prefeito mandou foi alterando o distrito empresarial e trazendo da vara da Secretaria da Fazenda para a Secretaria da Justiça todas as fiscalizações atinentes o quê? À Cidade Limpa. Por quê? Porque a Secretaria da Justiça tem maior know-how, maior expertise para poder acompanhar esses autos de infração, acompanhar esses procedimentos, essas infrações, porque já é a Secretaria que cuida daqueles trâmites judiciais. Né? Exatamente. Vereador, a gente está quase no final do nosso programa. Eu não queria
encerrar sem antes fazer uma pergunta que eu acredito que seja de importância. O senhor é presidente da CCJ, dessa casa. A CCJ, para quem não sabe, é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara. Ela talvez é a comissão permanente mais relevante, no sentido de que todos os projetos dessa casa passam pelo presidente da CCJ. Como que é ser presidente dessa casa, dialogando com seus colegas? Ô, Tainá, nós recebemos a presidência da CCJ de um colega que me antecedeu por 7 anos, ou por 6 anos, na presidência da CCJ, que foi o colega Isaac Antunes. E ele já deu um contorno na CCJ de entendimento com os colegas. Então, na CCJ, não há uma imposição, não há uma tentativa de você cercear a competência ou a autonomia dos colegas legislativos. E o Isaac já fazia isso com bastante competência, muito embora ele não fosse do mundo jurídico, né? Mas ele tem discernimento político e tem essa razoabilidade para querer fazer isso. A única coisa que eu estou tentando fazer, Jane, que a gente tem procurado fazer desde o começo dessa legislatura, é diminuir as ações de inconstitucionalidade. Por quê? Porque muitas vezes o vereador tem uma grande sacada, uma grande ideia, um grande projeto. E quando ele vai ver, e a gente fala que tem um caderninho, nós precisamos ver se a competência do vereador fazer aquele tipo de determinado programa. Então, o que a CCJ tem feito agora, eu tenho contado com a participação muito efetiva dos meus colegas da CCJ, né? O Brando, o Vila Branches, o André Trindade e o Gerbinato, eu tenho contado com a ajuda deles para tentar melhorar os projetos. Mas não é melhorar, o projeto veio ruim. Não, não. É com um olhar jurídico. Quer dizer, olha, se nós tirarmos isso, ou inserirmos isso, ou fazermos essa alteração legislativa, o projeto, além de ser bom, ele pode melhorar sob o aspecto jurídico. Então a CCJ tem tido um êxito bastante grande nisso, a gente tem diminuído o número de projetos que são vetados pelo Executivo, mas infelizmente nós temos vivido uma situação de muita insegurança jurídica no Brasil. E eu dou um exemplo muito grande disso. Quando o projeto do IPTU Verde foi aprovado, eu subi na tribuna, fui um crítico veemente ao projeto, porque ele impunha ao município perda de receitas. E a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal sempre foi no sentido de não ser competência do Legislativo, especialmente por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal, fazer diminuições da receita do município. E o IPTU é uma das maiores receitas do município. E aí o vereador proponente sustentou que o projeto era constitucional, e eu sustentei que ele era inconstitucional. O prefeito vetou esse projeto. Aí o colega sustentou a derrubada do veto. E eu também fui contra a derrubada do veto, até por conta de toda a jurisprudência antecedente do Supremo, que dizia, olha, não pode. E aí, derrubado o veto, o prefeito entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. E para minha surpresa, né, por um voto do ministro Toffoli, ele falou, não, o projeto é constitucional. E aí a lei do IPTU Verde está vigindo na cidade de Ribeirão Preto, ainda que o entendimento unânime do Supremo teria sido, num passado mais recente, contrário a isso. Então, a jurisprudência também é viva, né? Os tribunais têm entendido de modo diverso, e aí o vereador na CCJ, ele às vezes fica um pouco vendido, porque a gente não sabe qual é o entendimento que vai ter o Supremo. Então a gente vive essa insegurança jurídica por conta de uma jurisprudência que muitas vezes já consolidada vem sofrendo constantes modificações. Mas a gente tem seguido nesse caminho, eu tenho contado com a ajuda de todos os colegas vereadores, de todos os 21, do presidente Franco Ferro, que tem dado apoio à CCJ sempre que preciso. E agora, para terminar, nós estamos tentando desenvolver um projeto que vai ser bom para o cidadão de Ribeirão Preto, que é compilar toda a legislação municipal. Porque hoje, até o vereador, quando um vereador vai propor um projeto de lei e ele quer saber se já há projeto similar no município, ele precisa ficar caçando para ver. E o cidadão, para cumprir a legislação municipal, muitas vezes ele quer fazer uma consulta, ele não consegue ver a legislação compilada. Então a CCJ já conversou com o presidente Franco Ferro, já há sinal positivo da presidência, para que a gente possa avançar
e compilar toda a legislação municipal. Ou seja, eu quero saber sobre determinado tipo de legislação municipal. Eu vou lá no site, eu digito as palavras-chave e vou ter compilada toda a legislação atualizada, dispensada a que já foi revogada, derrogada, abrogada. A vigente, né? Entendeu? Toda a legislação vigente. Tá certo, vereador. Muito obrigado pelas informações, por ter feito esse programa conosco, bastante informativo. Obrigado. Imagina. Tá, obrigado, Jane. Obrigado, Mais uma vez agradecer a TV Câmara, é um motivo de muita satisfação a gente poder vir aqui, cumprir mais uma vez com a nossa obrigação, que é divulgar o nosso trabalho. Nós, como pessoas públicas, como agentes políticos, nós devemos, é a nossa responsabilidade dar essa satisfação para o eleitor de Ribeirão Preto. A você que esteve conosco, muito obrigado por nos assistir, por acompanhar o trabalho dos vereadores. Quero dizer que ainda que você concorde com o vereador Renato Zuccolotto ou discorde dele, procure-o. Vá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Renato Zuccolotto, liga na Câmara Municipal, procure o seu vereador. Eu não gosto do vereador Renato. Procure o seu vereador. A casa está sempre de portas abertas para você. Tá bom? Grande abraço.